Acostumada com bailes, festas, banquetes, além de muitas idas ao teatro, zoológico, museus, lagos e praias, a princesa Maria Leopoldina, quando chegou ao Brasil, se deparou com uma realidade muito diferente de sua vida na Áustria. Seu esposo, o príncipe Dom Pedro, era muito ciumento e quase não deixava sua esposa sair de casa. Se você chegou até aqui, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Continuando. A princesa amava passear e visitar os grandes centros comerciais. Mas no Brasil ela foi impedida. Assim que Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro, logo foi levada para seu novo lar. O local era afastado das movimentadas ruas do centro do Rio de Janeiro. Ela foi morar no campo, em São Cristóvão, no famoso Palácio Real de São Cristóvão. Além de não poder ir à cidade sem autorização, Leopoldina se deparou, assim que chegou no Brasil, com muitos portugueses que não gostavam dela e tentavam fazer intrigas entre o casal. Amado papai, nada conheço da cidade, porque meu esposo e o rei têm bons motivos para não querer que eu vá lá. Por isso, fico sempre no campo, o que também prefiro, pois aqui fico tranquila, apesar de já terem me colocado uma armadilha, da qual tivemos, meu esposo e eu, a sorte de escapar com consciência limpa. Em outra carta, a princesa confessava que nunca ia ao teatro. Amada Luísa, embora esteja muito feliz, o estilo de vida em que nunca se vai ao teatro, nunca uma festa em que as pessoas não sejam as mesmas de todos os dias, vai se tornando mortal para alguém acostumado a um pouco de distração. E até meu esposo reclama disso. Ao seu tio preferido, chamado Arquiduque Raina, Leopoldina já demonstrava que estava entrando em depressão. Querido tio Raina, acredite-me que muitas vezes me desespero e fico melancólica, especialmente eu, a quem ninguém pode nem quer confiar. Além disso, seguem todos os meus passos e têm a bondade de levar a mal a mais bem-intencionada das atitudes. Tem a bondade de me aconselhar através de um portador seguro. Acontece que na corte portuguesa, Leopoldina sofria por ser austríaca. Ela era excluída por alguns membros da família real e era discriminada por não ser portuguesa. Eles a chamavam de a estrangeira. Alguns mordomos e funcionários do palácio não gostavam da princesa. Perante a situação, Leopoldina ficava quieta e agia com naturalidade, mas em segredo chorava em seu quarto. Amado papai, estou bem, embora não me permitam nenhum passeio a pé, o que me deixa triste, já que amo essa atividade. Mas espero que tudo mude à medida que coloque o Conde Eltz a par das coisas. Enquanto isso, sigo seus conselhos, comporto-me tranquilamente e calo em tudo que posso, o que custa muito aqui. Para entender melhor, assista ao vídeo A Imperatriz Infeliz. Na corte portuguesa, Leopoldina comentava que seu sogro, o rei Dom João VI, e sua cunhada, a princesa Maria Teresa, eram uma das únicas pessoas que a tratavam bem e conversavam com ela, além de seu marido, o príncipe Dom Pedro. Minha querida Luísa, agora estou presa na cidade
desesperando de calor e tédio. Graças a Deus, minha cunhada Maria Teresa fica muito comigo, senão ficaria melancólica. Em outra carta, desta vez enviada à sua tia Maria Amélia, Leopoldina conta que ficava muito tempo sozinha, somente em companhia de seu esposo e de sua filha, a princesa Maria da Glória. Queridíssima tia, desfruto de uma perfeita felicidade, em minha perfeita solidão, que amo infinitamente, já que desta maneira tenho mais tempo para ocupar-me de minha filha e viver somente para meu esposo e para os estudos. Em muitas cartas, a princesa Leopoldina reclamava do tédio e da prisão que sofria em sua própria residência. Amada Luísa, agora estou de novo proibida de sair de casa. Não tenho outro refúgio senão o cumprimento estrito de minhas obrigações, a solidão e o estudo com afinco. Com eles, se não fico feliz, pelo menos fico satisfeita e calma. Basicamente, a imperatriz Maria Leopoldina saía diariamente para caçar, pescar, caminhar, cavalgar ou fazer trilhas. Além disso, ia semanalmente à igreja e visitava instituições de caridade. Tudo isso sempre ao lado de seu esposo ou então de alguma dama de companhia. Fora isso, a imperatriz era trancada em seu quarto no palácio, enquanto o imperador ia para as noitadas com suas muitas amantes. Segundo alguns historiadores, a imperatriz do Brasil era trancada em seu quarto no início da noite e só podia sair no outro dia pela manhã. Chateada e entediada, Dona Leopoldina escreveu: Neste continente, realmente pouco culto em todos os sentidos, não há meio de distração e divertimento como em minha indelével e querida Europa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista aos vídeos. Dom Pedro I foi rejeitado por princesas europeias? E o remorso de Dom Pedro I? O imperador Dom Pedro I sentia ciúmes até mesmo da amizade da imperatriz com a preceptora de suas filhas, a escritora Maria Graham. Dessa forma, demitiu a funcionária do palácio. Em uma carta enviada à sua amiga inglesa, Dona Leopoldina escreveu: Minha queridíssima amiga, aqui, infelizmente, certas pessoas não satisfeitas de me terem privado de uma amiga que me era duplamente cara, educando-me as filhas adoradas, ainda acham de me espionar para me amofinar e provocar-me aborrecimentos. É preciso resolver-se a ser um mártir de paciência. PS. Peço-lhe que me perdoe,
Com sua indulgência de costume, ama a letra, mas minha pobre cabeça anda confusa, e escrevo estas palavras no jardim, onde não sou observada. Deixe sua opinião nos comentários sobre a vida entediante e restrita de nossa primeira imperatriz. Até o próximo vídeo!